Corpus Hermeticum. Livro 5, de Hermes a seu filho Teate. Estudo do versículo 01 a 11. Anteriormente nos estudos. No Corpus Hermeticum, Hermes ensina a Tát sobre a origem sagrada do mundo e do homem. O universo foi criado pelo Verbo, não por mãos, sendo uma unidade invisível e eterna. O Criador, por bondade, enviou o ser humano à Terra como reflexo de sua inteligência. O homem é mortal, mas feito para contemplar o imortal. Todos receberam a razão, mas o intelecto, dom divino, é dado apenas a quem o busca. Deus colocou esse dom numa cratera e chamou os que desejam conhecê-lo. Quem atende se torna um verdadeiro humano, consciente de sua origem. Os demais vivem presos às paixões e desejos, como os animais. Os que possuem o intelecto se elevam no conhecimento e contemplam o bem, vendo a vida material como exílio. Devem escolher entre o mundo corpóreo e o divino, pois não se pode servir a ambos. A alma que escolhe o alto se aproxima de Deus. Quem escolhe o corpo cai no esquecimento. O bem é invisível e sem forma, diferente de tudo. O caminho até ele exige atravessar muitas camadas e exige esforço. Tudo começa na monada, princípio de todas as coisas, que gera tudo sem ser gerada. Quem a contempla com o coração encontra o caminho de retorno ao Uno, sendo atraído por essa visão como ferro por um imã. Estudo dessa semana. Que Deus é ao mesmo tempo inaparente e o mais aparente. Eis ainda uma doutrina, ó Tát, que eu quero expor totalmente, a fim de que não permaneças não iniciado nos mistérios de aquele que é muito grande por ser chamado Deus. Perceba como o ser que parece a maioria inaparente vai tornar-se para ti o mais aparente. Com efeito, ele não poderia existir sempre se não fosse inaparente, pois tudo que é aparente foi engendrado, pois apareceu um dia. Contrariamente, o inaparente existe sempre, pois não tem necessidade de aparecer. É eterno, com efeito, e é ele que faz aparecer todas as outras coisas, sendo ele mesmo inaparente, pois existe sempre. Fez aparecer todas as coisas, mas não aparece, engendra, mas não é engendrado, não nos oferece uma imagem sensível, mas dá uma imagem sensível às coisas. Pois não há apresentação em imagem sensível além daquela dos seres engendrados, efetivamente vir a ser aparecer aos sentidos. É, portanto, evidente que o único não engendrado é ao mesmo tempo não suscetível de se apresentar numa imagem sensível e inaparente, mas que, como ele dá uma imagem sensível às coisas, aparece através de todas e em todas aparece sobretudo aqueles aos quais quis aparecer. Portanto, ó meu filho Tát, ora ao Senhor, Pai único, e que não é umas fonte do um, para que se mostre propício, a fim de que possas alcançar pelo pensamento esse Deus que é tão grande, para que ele faça luzir nem que seja apenas um de seus raios sobre a tua inteligência. Somente, com efeito, o pensamento vê o inaparente, pois é também inaparente. Se o podes, ele aparecerá então aos olhos de teu intelecto, ó Tát, pois o Senhor se manifesta em plena liberdade através do mundo inteiro. Podes ver teu pensamento, alcançá-lo com tuas próprias mãos e contemplar a imagem de Deus? Mas se mesmo que está em ti, te é inaparente, como Deus se manifestará-te através de teus olhos carnais? Se desejas ver a Deus, considera o sol, considera o curso da lua, considera a ordem dos astros. Quem é que os mantém em ordem? Toda ordem supõe, de fato, uma delimitação quanto ao número e ao lugar. O sol, Deus supremo entre os deuses do céu, a quem todos os deuses celestes cedem passagem como seu rei dinasta. Sim, o sol com seu talhe imenso, ele que é maior que a terra e o mar, suporta ter acima de si cumprindo suas revoluções os astros menores que ele. A que reverência o teme, meu filho? Todos esses astros que estão no céu não cumprem, cada um deles, um curso semelhante ou equivalente, o que determinou para cada um deles o modo e a amplitude do curso. Veja a ursa, que gira ao redor de si mesma, arrastando na sua revolução o céu inteiro. Que é que possui este instrumento? Que é que encerrou o mar em seus limites? Que estabeleceu a terra em seus fundamentos? Pois existe alguém, ó Tát, que é o Criador e o Mestre das coisas. Não poderia efetivamente o lugar, ou o número, ou a medida serem observados com cuidado se não existisse alguém que os tivesse criado. Toda boa ordem com efeito supõe um Criador, somente a ausência de lugar e de medida não supõe.
Mas esta ausência mesmo possui mestre, meu filho, e com efeito, se o desordenado é deficiente, não obedece menos ao mestre que não impôs ainda a boa ordem à ausência de lugar e de ordem. Apraz aos céus que te fosse dado asas e o voar, e colocado ao meio da terra e do céu, ver a massa sólida da terra, as ondas imensas do mar, os cursos fluentes dos rios, os movimentos livres do ar, a penetração do fogo, o curso dos astros, a rapidez do céu, seu circuito em redor dos mesmos pontos. Aqui esta vista é a mais feliz, criança, quando se contemplam de uma só vez todas essas maravilhas, o imóvel posto em movimento, o inaparente tornando-se aparente através das obras que criou. Tal é o ordenamento deste mundo e tal a bela ordem deste ordenamento. Se quiseres contemplar a Deus através dos seres mortais, desses que vivem sobre a terra e desses que vivem no abismo, considera, meu filho, como o ser humano gerado no ventre materno, examina com cuidado a técnica dessa produção e aprenda que esta que produz esta bela imagem, esta divina imagem que é o homem. Quem traçou o círculo dos olhos? Quem fez o buraco das narinas e das orelhas? Quem fez a abertura da boca? Quem esticou os músculos e os prendeu? Quem conduziu os canais das veias? Quem solidificou os ossos? Quem recobriu toda a carne de pele? Quem separou os dedos? Quem alargou a planta dos pés? Quem perfurou os côndutos? Quem fez o coração em forma de pirâmide? Quem conjuntou os nervos? Quem ampliou o fígado? Quem fez as cavidades do pulmão? Quem construiu este amplo receptáculo do baixo ventre? Quem fez as partes nobres bem em evidência e escondeu as reservadas? Veja, quantas técnicas diferentes aplicadas a uma matéria, quantas obras de arte reunidas em uma única figura, e todas admiravelmente belas, todas exatamente medidas, todas diferentes umas das outras. Quem criou todas essas coisas? Qual mãe? Qual pai senão o Deus invisível que pela sua própria vontade tudo fabricou? Ninguém afirma que uma estátua ou uma pintura possam existir sem escultor ou pintor, e esta criação existiria sem criador. Cúmulo de cegueira, cúmulo de impiedade, cúmulo de reflexão. Não separa jamais, meu filho Tato, as obras criadas de seu Criador. Antes, ele é ainda maior que o que implica o nome de Deus. Tal é a grandeza do Pai de todas as coisas, pois, em verdade, ele é o único que é Pai e isso constitui sua função própria, ser Pai. Fim do estudo de hoje. Se você quiser se unir à nossa comunidade de estudo do Corpus Hermeticum no WhatsApp, comente, eu quero, nesse vídeo que lhe enviarei o convite, todos são bem-vindos.